E se o Tom Cruise fosse o Homem de Ferro, o Leonardo DiCaprio fosse o Anakin e o John Travolta fosse o Forrest Gump? Parece estranho, né? Mas isso quase aconteceu. Eu poderia passar horas aqui falando de atores que recusaram papéis incríveis e que depois se arrependeram, inclusive. Na época eles nem imaginavam que esses papéis iam fazer tanto sucesso assim, mas eu acho que se eles soubessem, provavelmente muitos dos personagens que a gente conhece hoje em dia não seriam interpretados pelos mesmos. De qualquer forma, eu trouxe uma lista com 10 atores que recusaram papéis de grande sucesso. Papéis incríveis que você provavelmente conhece e que a gente tem tanto carinho em ver eles sendo interpretados por outras pessoas, mas que a história poderia ser bem diferente. Melhor, pior, quem sabe. Então vamos deixar de enrolação, pega o balde de pipoca e vem comigo. Eu já comecei falando dele, então vamos comentar sobre o Tom Cruise como Homem de Ferro, né? Eu não sei se você já sabia disso, mas lá no início dos anos 2000, os direitos do Homem de Ferro não eram especificamente da Marvel. Ela tinha vendido os direitos no cinema para a Fox, assim como aconteceu também com os X-Men, com outros personagens também. Na época, não era tão comum assim filmes de super-heróis, eles ainda estavam começando a fazer aquilo, então eles não tinham botado tanta fé em gastar tanto dinheiro com isso. E uma das primeiras ideias de filmes de heróis lá da Marvel, no caso da Fox, foi o filme do Homem de Ferro. Eles começaram ali a procurar atores e tudo mais, e o primeiro que eles pensaram foi justamente o Tom Cruise, que na época tinha cerca de 34 anos mais ou menos. Ele inclusive teve reuniões, pensou em interpretar o Stark e tudo mais, só que aí eles tiveram um pequeno problema, coisa pouca, chamada dinheiro mesmo. O Tom Cruise estava pedindo um cachê bem alto, o que hoje poderia ser considerado normal no padrão da indústria, mas na época era bastante. E aí a Fox, mesmo sendo um estúdio bem lucrativo, eles olharam assim e disseram: rapaz, será que vale a pena gastar tudo isso? Eles não tinham testado ainda o Homem de Ferro nos cinemas, não era como o Batman que já tinha ali os seus filmes e tudo mais. Eles não sabiam se o povo ia gostar do Stark. Aí, bom, eles decidiram recusar e acabou que o Robert Downey Jr. tava ali em decadência na indústria, ele tava passando por alguns problemas, tava retornando às atuações depois de ter sido preso e etc. Foi bem mais barato contratar ele do que um Tom Cruise da vida. E acabou que hoje a cara do Homem de Ferro é o Robert Downey Jr. Vai ser até difícil ver outro ator interpretando esse personagem e ver ele nas telas como Doutor Destino, mas enfim, isso é assunto para outro vídeo. Em segundo lugar, nós temos o Will Smith, que quase interpretou o Neo de Matrix. Eu tenho 99% de certeza que você conhece o Will Smith, seja por A Procura da Felicidade, Eu, Robô, MIB Homens de Preto, Eu Sou a Lenda, Bad Boys ou pelo tapa que ele deu no Chris Rock lá no Oscar. Mas de qualquer forma, ele quase foi o Neo de Matrix. Imagina a gente ver outro ator sem ser o Keanu Reeves interpretando esse papel. Basicamente, naquela época, ele tinha acabado de estrear Independence Day, que chamou muita atenção da indústria e tudo mais, o pessoal ficou de olho e inclusive chamou a atenção das irmãs Wachowski. É assim que se pronuncia o nome dela? Mas justamente por ele ter estrelado Independence Day, ele não estava muito afim de ir para outra sessão de ficção científica envolvendo aliens e tudo mais. E além dele já não estar muito na vibe de fazer outro filme de ficção científica, a apresentação das irmãs Wachowski não convenceu muito bem a ele sobre o que seria Matrix. Ele não entendeu muito bem o conceito do filme. Na época, elas tinham feito apenas um filme chamado Bound, e aí elas chegaram com a ideia de Matrix pro Smith, e ele disse que elas chegaram basicamente falando assim: cara, a gente tem aqui uma ideia, tipo, imagina que você tá em uma luta, então você pula e imagina que você pudesse ficar parado no ar no meio do pulo, sabe? E aí ele ficou tipo, fala isso de novo. E aí elas disseram, não, mas então as pessoas podem ver ao redor de você, tipo 360 graus, enquanto você tá pulando, enquanto o seu pulo tá pausado, sabe? E aí a gente vai inventar essas câmeras que as pessoas podem ver o pulo inteiro enquanto você tá parado no meio do ar e tudo mais. E aí ele já achou essa ideia bizarra por si só, mas ele também não entendeu muito a questão de todo mundo vive dentro de um computador. Ele achou difícil de entender e de vender, inclusive. Aí ele acabou dizendo, não, minhas queridas, deixa isso pra lá, eu vou participar aqui de outro filme. Ele acabou escolhendo As Loucas Aventuras de James West, um filme que honestamente ninguém conhece, eu não sei se você conhece
conhece, mas eu nunca tinha ouvido falar. Ele, inclusive, foi um fracasso de bilheteria e de crítica também. Mas ele comentou depois em uma entrevista que não se arrepende, porque ele acha que o Keanu Reeves foi perfeito pro papel do Neo e ele não teria conseguido fazê-lo tão bem assim. Então, pelo menos isso, né? Em terceiro lugar, nós temos a Rachel McAdams, que quase foi a Andy de O Diabo Veste Prada. Você deve conhecer a Rachel McAdams, ela fez Meninas Malvadas, Diário de uma Paixão, e ela recusou papéis em 007 e O Diabo Veste Prada lá nos anos 2000. Durante uma pausa que ela fez em sua carreira. Naquela época, ela disse que estava precisando de mais momentos com a família, de descanso, ela estava numa correria muito grande e ela não estava conseguindo se dedicar a esse papel, precisava focar em outras áreas da vida dela. Por isso, ela acabou recusando o papel da Andy em O Diabo Veste Prada. Além disso, ela comentou também que ela não ficou apaixonada pelo papel, ela não se convenceu daquilo e ela não queria fazer um filme só por fazer, sabe? Ela fala, inclusive, que essa pausa na vida dela foi importante para a saúde mental, para colocar as coisas no lugar, para ela voltar a se sentir apaixonada pelo que faz e retomar o controle ali da sua vida, da sua carreira. Tanto é que depois ela fez outros filmes de grande sucesso e etc. Em quarto lugar, imagina o Viggo Mortensen como Wolverine, porque isso quase aconteceu. Se você não tá ligando o nome do ator ao personagem, vamos dizer assim, imagina o Aragorn de O Senhor dos Anéis sendo o Wolverine. Você conseguiu imaginar? Porque eu não consegui não. E basicamente o Viggo recusou o papel de Wolverine porque ele não queria se comprometer com uma série de filmes durante muitos anos. Ele ficou um pouco nervoso com essa ideia de talvez ficar preso a um papel por tanto tempo, já que a ideia de X-Men sempre foi ter ali um Wolverine, fazer diversas histórias e tudo mais. E nem aconteceu, a gente sabe que o Hugh Jackman começou lá nos anos 2000 sendo o Wolverine e até hoje em 2024 ele tá exercendo esse papel. É claro que eu acho que se ele não tivesse atuado tão bem, talvez eles tivessem trocado ali no meio, mas basicamente ele teve uma reunião ali com o diretor Bryan Singer e também conversou com seu filho Henry, que era fã dos quadrinhos, e os dois conversando ali, ele percebeu que o roteiro não era exatamente fiel ao material original, o que também influenciou um pouco a decisão dele. No entanto, nesse meio tempo ele acabou aceitando o papel de Aragorn em O Senhor dos Anéis, o que também representou ali um compromisso dele com uma sequência de filmes, mas ele ficou mais confortável em assumir. E aí o Hugh Jackman entrou como Wolverine e o próprio ator do Aragorn comentou dizendo que o Hugh Jackman fez um trabalho incrível no papel e que ele não se arrepende da decisão. Eu acho que foi inclusive melhor, eu não consigo ver outra pessoa como o Aragorn. Eu acho que se encaixou muito bem os dois personagens e honestamente eu não gostaria de ver o Viggo como Wolverine não. Eu acho que ninguém se encaixa melhor nesse papel do que o Hugh Jackman. Não sei o que você acha, me diz aqui embaixo inclusive. Vai me dizendo inclusive aqui embaixo nos comentários o que é que tu acha desses papéis, se eles realmente combinariam, se tu acha que não, vai me dizendo aqui. Em quinto lugar, nós temos o Jack Nicholson como Michael Corleone. Ele quase interpretou esse papel de O Poderoso Chefão. Você deve conhecer o Jack de outros papéis, ele estreou O Iluminado, ele fez também o Coringa lá no Batman de 89, ele também participou de Questão de Honra, diversos filmes famosos, ele é bem conhecido no cinema e ele recusou, por incrível que pareça, um dos filmes mais importantes do cinema para fazer o seu papel menos lembrado. Ele recusou o papel de Michael Corleone em O Poderoso Chefão porque ele acreditava que o papel deveria ser interpretado por um ator de ascendência italiana. De acordo com esse ator, ele disse que na época ele acreditava que os índios deveriam interpretar os índios e os italianos deveriam interpretar os italianos. Basicamente, ele quis dizer ali que não ia se sentir muito confortável interpretando ali um personagem de ascendência italiana sem ele ser. E eu concordo com essa justificativa. O Al Pacino fez um papel excepcional. Eu acho que outra pessoa não se identificaria também tão bem como ele. A gente fala isso assim porque a gente tá acostumado com os atores e seus papéis, né? Mas é curioso pensar às vezes, imagina se outra pessoa tivesse feito isso. Será que teria ficado tão bom quanto? Será que teria ficado realmente ruim? Ou teria ficado até melhor? De qualquer forma, ele acabou interpretando outro personagem nessa época. Ele acabou fazendo O Dia dos Loucos, que também estreou em 1972, mas por incrível que pareça, é um dos seus papéis menos lembrados. Ele até leu o roteiro de O Poderoso Chefão e sabia que o filme seria um sucesso, mas ele não sentiu que era a escolha certa para o papel. E quando ele viu o Al Pacino, ele disse, cara, ele vai fazer um trabalho perfeito. Em sexto lugar, nós temos o John Travolta, que
quase interpretou o Forrest Gump. Você deve conhecer também o John Travolta, ele é muito famoso, inclusive acho que um dos seus principais papéis é o do personagem Pulp Fiction, ele também fez Embalos de Sábado à Noite, e ele quase fez o Forrest Gump, quase ele interpretou esse personagem, mas ele acabou recusando para interpretar o Vincent Vega lá em Pulp Fiction, e eu acho que foi uma decisão certeira. Ele estava naquela época em um processo de recuperação de carreira, sabe? E quando ele viu ali Pulp Fiction, ele viu uma oportunidade perfeita para isso. E embora Forrest Gump tenha sido um sucesso enorme, ele acha que não se arrepende da escolha, porque Pulp Fiction também se tornou um clássico e rendeu a ele uma indicação ao Oscar. Então tudo que ele queria, ele conseguiu. Em sétimo lugar, nós temos o Harrison Ford, que quase interpretou o Dr. Alan Grant em Jurassic Park. A gente nem precisa comentar que como Harrison Ford é grande, ele interpretou o Han Solo em Star Wars, o Indiana Jones, fez papel em Blade Runner, tem inúmeros filmes de sucesso, parece que tudo que o cara toca vira ouro. E ele quase interpretou o personagem principal de Jurassic Park também. Só que na época ele não gostou tanto do personagem assim. O próprio Steven Spielberg, inclusive, queria tanto o Harrison Ford nesse personagem que ele até enviou uma pintura fotorrealista de um T-Rex perseguindo o Ford e duas crianças para tentar convencer ele na época. Mas aí o Harrison Ford respondeu, não é pra mim, cara. E então ele preferiu explorar algumas histórias mais sérias na época e acabou aceitando o papel em O Fugitivo. Em oitavo lugar, nós temos o Leonardo DiCaprio como Anakin Skywalker de Star Wars. Essa daqui é difícil pra mim comentar, porque o Leo DiCaprio é um dos meus atores favoritos, eu até colocaria ele como meu ator favorito, e Star Wars é a minha franquia favorita. Eu gosto muito do ator que interpretou o Anakin Skywalker, no caso, o Hayden Christensen. Então é difícil imaginar aqui o Leo no lugar do Hayden, e embora o Leo seja um ator extraordinário, eu acho que não ficaria tão bom assim. Mas de qualquer forma, em 2010, o DiCaprio deu uma entrevista à Shortlist, ele comentou um pouco sobre quando o George Lucas chamou ele para uma entrevista, teve ali uma reunião, conversaram um pouco sobre o papel, e aí ele disse que não se sentia pronto para dar um mergulho como esse naquele ponto, sabe? Disse que não se sentia preparado para esse papel, o que eu acho que foi uma desculpa, para ser honesto. Eu acho que na verdade ele não teve o menor interesse em fazer parte do filme, já tinha feito ali inúmeros papéis de sucesso, já tinha feito Titanic, já tinha feito Romeu e Julieta, logo em seguida ele fez inclusive Prenda-me se for capaz. Ele tava ali numa época da vida dele de grande sucesso e fazendo parte de papéis grandes. Então eu acho que o DiCaprio deu uma de pescador nessa daí, inventou uma mentirinha, não tava querendo muito esse papel, mas ainda bem, porque o Hayden pôde participar dessa franquia e mostrar o seu valor. Inclusive, o próprio Hayden disse que sentia que não tinha chances de ganhar esse papel, sabe? Principalmente quando ele soube que o DiCaprio também tava ali na seleção. O Hayden comentou em uma entrevista que durante todo o processo de audição ele sentia que não ia conseguir o papel, simplesmente ele achava que não ia conseguir competir com aquela galera, mas ainda bem que ele conseguiu e nós temos hoje um Anakin Skywalker muito bom. Apesar dessa trilogia ser meio questionável, o papel dele ficou incrível. E aproveitando que falamos do Leo DiCaprio e do papel dele em Titanic, você sabia que a Rose Buckark de Titanic quase foi interpretada pela Claire Danes? A Claire já fez alguns papéis de sucesso em Adoráveis Mulheres, em Os Miseráveis, em A Viagem e tudo mais. E ela inclusive já tinha participado de um filme junto com o Leo DiCaprio antes do Titanic, em 1996, quando eles fizeram juntos Romeu e Julieta. Mas aí depois surgiu essa oportunidade dela participar novamente com o Leo em um romance e tudo mais. E aí ela ficou, cara, será que eu quero repetir de novo essa dose, sabe? Só que aí ela rapidamente resolveu dizer não. O próprio Leo, inclusive, tava meio assim de participar de Titanic, ele ficou em conflito entre Boogie Nights e Titanic, mas ele acabou escolhendo a segunda opção, enquanto a Claire tava nem um pouco afim de repetir essa dose. Ela tinha acabado de filmar com o DiCaprio lá na Cidade do México, Romeu e Julieta, só que aí ofereceram de rodar Titanic de novo na Cidade do México pra eles, com o mesmo par romântico, basicamente uma história de romance de novo. E aí ela disse, cara, não quero, tá ligado? Ela queria explorar outros horizontes, digamos assim. Embora algumas fontes de Hollywood comentam que na verdade ela não estava se dando muito bem com o próprio Leo dentro do set, dos bastidores ali. Ela já teve uma espécie de crush no Leo, só que aí não deu muito certo, eles acabaram até brigando. Ela olhou assim e disse, rapaz, eu não tô muito afim não de participar disso de novo. Enfim, acabou que nós tivemos outra atriz que fez
fez muito bem o papel em Titanic. Finalizando essa lista, você imagina outra atriz fazendo a Sidney Prescott de Pânico? Porque isso quase aconteceu. Inclusive, a Drew Barrymore era a primeira opção para interpretar a Sidney. Você deve conhecer ela de Donnie Darko, de Como Se Fosse a Primeira Vez, Garota Fantástica. Inclusive, ela aparece no próprio filme do Pânico. Ela aparece na primeira cena, aquela cena de abertura, sabe? Como a personagem Casey Becker. Só que aí ela olhou o roteiro assim do filme e achou que talvez se ela fosse outro personagem, um personagem que morre ali no começo, talvez fosse melhor para a carreira dela e aumentaria a imprevisibilidade do filme. Ela era a primeira opção da equipe para preencher a posição de personagem principal, só que aí ela recusou a oportunidade porque achou mais interessante ser a primeira vítima do Ghostface na época. Mas aí nós tivemos a Neve Campbell participando e com certeza foi uma escolha melhor no meu ponto de vista. Mas eu queria saber agora a sua opinião sobre esses 10 atores, atrizes que recusaram esses papéis, que depois foram papéis de sucesso, de filmes que explodiram. Será que na época eles estavam certos em terem recusado esse papel? Ou você acha que na verdade eles deveriam ter aceitado? Eles não tinham como saber que ia explodir tanto assim, mas será que eles deveriam ter seguido a intuição mesmo? Ou será que talvez se eles participassem, a vida deles seria diferente? Me conta aqui embaixo a tua opinião. Só não se esquece também de se inscrever aqui no canal para não perder os próximos vídeos. Lembrando que tem conteúdo aqui no YouTube mais completo, com as principais notícias e novidades do mundo do cinema. Mas não se esquece também de ver aqui as redes sociais, @LuigiMenezes em todas elas, onde eu conto a primeira notícia, a primeira novidade por lá. O vídeo vai acabando por aqui e vai acabando por aí também. Tchau, tchau.